Tem gente que é assim, ele tem um dom, mas não usa o dom que Deus lhe deu. Se Deus te deu, usa. Se está na tua mão, usa. Não fica com o que Deus te deu parado, porque se Deus deu a gente, Ele quer missão, Ele quer missão. Eu tenho que ter consciência, irmãos, daquilo que eu recebo de Deus, e o que é presente e o que é herança. A herança que Deus me dá é a herança de Abraão. Está sobre mim, está sobre ti. A mesma bênção que estava sobre a vida de Isaac está sobre Dilza, está sobre Marco Antônio. Você entende o que é que a Bíblia fala? Porque nós somos descendência de Abraão. Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Pai por adoção, Jesus Cristo, Ele é descendente de Abraão. E eu sou descendência de Jesus. E você? Então eu quero que você entenda hoje a respeito da diferença entre os presentes e a herança. O que significa a herança e o que significam os presentes. Gênesis capítulo 25, vamos ler. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, cada nome, Letussim, Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo que possuía a quem? Deu tudo a quem? A Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu o quê? Deu o quê? Presentes. E ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Ou seja, mandou todos os seus filhos de concubinas para a terra oriental, que hoje é o Iraque. Mas a Isaque ele deu a herança. Então vamos primeiro entender sobre os presentes. A passagem que nós acabamos de ler, a Bíblia nos fala a respeito de Abraão, chamado de pai na fé. Abraão teve seu filho Ismael com uma concubina, e depois ele teve o filho da promessa chamado Isaque. Abraão teve o filho Isaque com Sara, sua esposa, aquela que já tinha quase 90 anos, ou mais de 90 anos, e Abraão já tinha 100 anos. Deus deu uma injeção de testosterona, de progesterona em Sara, e aí os dois se sentiram naquele fogo da lua de mel, e conseguiram então se relacionar, porque Sara, a Bíblia diz que ela nem acreditava mais que ia ter orgasmo. É isso que está escrito, viu gente? Só estou mudando as palavras. Sara pensava que nem orgasmo ia ter mais na vida, porque ela diz assim ao anjo: será que eu ainda vou ter aquele negócio? Ela não entendia, ela não imaginava. Mas o anjo disse: você vai ter, você vai ver. Deus rejuvenesce os dois, e ele então tem o seu filho da promessa chamado Isaque. Só que algumas pessoas não sabem, é que Abraão, depois que Sara morre, Abraão tem uma outra mulher ainda. Por isso que eu lhe digo que Deus rejuvenesceu Abraão, porque se com Sara ele já era daquela idade, já estava naquela situação, depois que Sara morreu, ele ainda teve outra mulher, e ainda fez mais 6 filhos nessa mulher. Ô Senhor, derrama essa bênção sobre nós. Amém, irmãos? Os homens aí, gente, toma posse. Toma posse. Já pensou? 100 anos de idade, você aí firme? Oh, glória a Deus. Essa bênção está sobre mim. Tem que falar assim, não toma posse, depois pronto. Pois seu Abraão ainda fez 6 filhos em uma mulher chamada Quetura. Não era Quintura, era Quetura. É a mulher de Abraão que ele conseguiu. Uns nomes estranhos, que nenhum de nós colocaria nos seus filhos. Mas está aqui. Os filhos
que Abraão teve com uma outra mulher, que na verdade não era sua esposa, era uma concubina, e ele conseguiu gerar mais 6 filhos. Mas diz a Bíblia que ao final da vida de Abraão, a Bíblia diz que ele viveu muito. Ele viveu 175 anos. Já pensou o que é isso? Abraão viveu 175 anos. E não me venha com essa história que é porque era contado de dia e de noite, não, porque não foi isso. Ele viveu 175 anos. Porque se com 100 ele teve Isaac, ele viveu mais 75. Abraão, quando ele chega ao final então da sua vida, ele chama os seus filhos para fazer o testamento, para dividir aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuiu. E diz a Bíblia que ele chama todos os filhos das concubinas, desde Ismael até o último aqui, a última Elda, e ele separa e dá muitos presentes a esses filhos. Abraão era um homem muito rico, ele deu muitas coisas a esses filhos, mas a Isaac, que era o filho da promessa, ele dá o quê? Herança. Só fazendo um parêntese, todo mundo gosta de herança, mas a gente tem que ter cuidado, porque herança tem a parte boa, mas tem a parte ruim também. Tem herança comportamental, tem herança genética. Tem gente que não vai muito, que teve uma história péssima com seu pai, mas cada vez que ele olha o pai e olha ele se vê no pai. Herança genética é qual? Aquela que a gente se parece com aquele que nos gerou. Você sabia que uma vez eu descobri uma irmã minha, por acaso em Salvador? Por parte de mãe, eu só tenho eu, sou filho único. Mas por parte de pai, eu devo ter uns 375 irmãos, né, minha irmã? Mais ou menos por aí, que a gente não lembra. Uns 375 irmãos. E eu um dia em Salvador, na Baixa do Sapateiro, ainda era adolescente, eu entrei numa loja de sapato para comprar um sapato. Saí da igreja ali, no Largo dos Dois Leões, desci para comprar um sapato. E quando eu entrei na loja, uma moça me atendeu e falou assim: você é de onde? Eu disse: de Jiquié. Como é o nome de seu pai? Eu disse: Adalto. Você é meu irmão? Eu falei: como assim? Como assim teu irmão? É, você é meu irmão. Quando você entrou ali, o seu jeito de andar, o seu rosto é meu pai, pequeno. Tá vendo? Herança o quê? Genética. Tem gente que você não precisa saber que é filho ou que é irmão para saber que é irmão. É a mesma cara, é o mesmo jeito. Herança genética. Às vezes isso nos traz coisas boas. Isso para mim foi um elogio, embora eu não tivesse tido relacionamento com meu pai, não vivi com ele, mas não tinha nada de nenhum problema para mim. Mas tem gente que tem problema, porque ele tem uma péssima imagem do seu pai, ou de sua mãe, ou de alguém de sua família, e essa herança genética para ele é algo ruim, é algo nocivo. Então a gente tem que ter cuidado com a herança. A gente também tem a herança genética, que traz muitas coisas. Aquela outra parte da herança genética que, se o seu pai foi hipertenso, você tem uma probabilidade muito grande também de ser hipertenso. Se alguém da sua família teve câncer, há uma probabilidade de que você também tenha. Você vai ter que se resguardar. Se uma pessoa da sua família, o seu genitor ou a sua genitora teve Alzheimer, você tem também uma probabilidade, viu gente, de ter. Então você se cuida antes, porque você já viu no outro. Tem a herança ruim, que são essas heranças que a gente tem, mas tem a herança boa, que foi a herança que Abraão deixou para Isaac. A herança, gente, que Abraão teve do seu pai, Tera. A herança que Isaac teve de Abraão e a herança que Jacó teve de Isaac, não foi herança para pegar tudo de mão beijada e construir e continuar enricando, não. Você pode olhar, seu Abraão saiu da terra que ele estava, foi para outra reconstruir tudo. Seu Isaac, quando Abraão deixa a herança para ele, a Bíblia diz que entulharam os poços que Abraão tinha cavado.
Isaac teve que cavar de novo. Seu Jacó, embora tenha herdado a herança do seu pai Isaac, ele teve que ir trabalhar para Labão, e trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel, mas foi enganado, e Labão lhe deu a outra filha, e a Bíblia diz que ele teve que trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Então herança não é ausência de trabalho. Na Bíblia, herança não significa ausência de trabalho, ausência de esforço. A herança que Deus dá é a bênção que Ele coloca nas nossas mãos, é a bênção que Ele coloca na nossa cabeça, que aquilo que a gente fizer, Deus vai prosperar. Deus não dá herança a gente preguiçosa. Deus só dá herança a quem tem vontade de trabalhar. E diz a palavra do Senhor que seu Abraão chama Isaac e diz: meu filho, vem aqui. E Abraão diz que as bênçãos do Senhor sejam sobre ti. Tudo que fizeres, meu filho, prosperarás. Eu quero que você continue, meu filho, porque o nosso Deus é um Deus de conexões. É como se Abraão estivesse dizendo assim: o nosso Deus, Isaac, é um Deus de conexões. Ele é um Deus de Abraão, que sou eu, mas é um Deus de Isaac, que é você. E é um Deus do seu filho, do meu neto, que você vai ter. E quando você tiver meu neto, meus netos, você também vai os abençoar. E todas as gerações serão abençoadas, meus filhos, porque essa foi uma promessa que eu recebi. Deus, Isaac, me deu a promessa de que as minhas gerações seriam abençoadas. Veja que promessa maravilhosa que Deus dá a Abraão, que Abraão toma posse, e Abraão agora passa para o seu filho dizendo: Deus disse a mim, Isaac, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está vendo? Por isso que a gente diz assim: a bênção de Abraão está sobre mim. Amém? Você pode dizer isso, você que está em casa também? A bênção de Abraão está sobre mim. Foi a bênção que Deus prometeu a Abraão também que vem sobre nós. E diz a palavra de Deus que seu Isaac, então, ele é grandemente abençoado, mas tem que passar por muitas provas. Você sabe uma das razões pelas quais Isaac recebeu a bênção, e além da bênção recebeu a herança? É que Isaac aceitou ser o sacrifício. Meus irmãos, não existe herança sem aceitar o sacrifício. Você acha que um menino de 17 anos não poderia ter empurrado um pai de quase 100 e ter dito para ele: epá, em mim o senhor não toca não. Essa história de que o senhor está dizendo, Gênesis capítulo 22, essa história que o senhor está dizendo, que Deus mandou o senhor me matar, lá, o senhor vai procurar Ismael, o senhor vai procurar outro, mas a mim não, eu não vou aceitar morrer não. Isaac aceita o sacrifício. A gente quer ter herança, mas a gente não quer ser o sacrifício. Quem quiser herança, antes tem que aceitar ser o sacrifício. Precisa se colocar à disposição de Deus, precisa se colocar na direção de Deus, precisa caminhar 3 dias com o pai em direção à terra de Moriá, precisa aceitar que o pai lhe amarre, precisa aceitar que o pai lhe coloque sobre o altar. Eu preciso aceitar o sacrifício se eu quiser ter direito até a herança. E foi isso que o seu Isaac aceitou. Meus irmãos, a gente olha para Abraão, a gente olha para Isaac, e a gente pensa assim: não, olha, eu recebo. Abraão recebeu tudo isso porque ele era um homem perfeito. Que perfeito que nada, gente. Abraão era um homem errado e muito errado. Você sabia que Abraão fez a mulher dele se prostituir? O que, pastor? E pastor de Deus, isso é heresia. Mas foi. Está no capítulo 12. Sara virou prostituta por uns dias. Sara e Abraão vão para o Egito. Abraão chega e diz para Sara: Sara, minha filha, é o seguinte, tu é bonita demais. Sara, tu é muito linda. Tu já se olhou, mulher, no espelho? Tu já se olhou na água? Tu é linda demais. Está tendo fome na nossa terra, a gente vai para o Egito. Olha, quando a gente chegar lá, Faraó, ele vai me matar para ficar contigo. Vamos fazer o seguinte:
eu falo que tu é minha irmã. E lá, eu dizendo que tu é minha irmã, ele vai gostar de tu, vai te levar para o harém dele, porque os faraós, eles tinham haréns, e eram várias mulheres. Irmãos, a Bíblia, ela não esconde nada. Eu digo para as pessoas, a Bíblia é um livro que não apaga histórico. Quem apaga histórico é o Google. A Bíblia não apaga, está tudo aqui para a gente ver, ó, as imperfeições. E a Bíblia diz que Faraó pegou Sara e levou para o harém dele. E depois de um tempo, ele descobriu que Sara era mulher de Abraão. Chamou Abraão e disse: rapaz, você é doido? Você diz que não é sua mulher, agora eu pego sua mulher, trago para aqui, para o meu harém, fica esse tempo comigo. Aí tu vai me dizer que ela ficou lá esse tempo, sem ter nada com Faraó? Lê o capítulo 12 de Gênesis. E você não me fala, eu não sabia de nada. Rapaz, toma a tua mulher de volta. É muito linda, mas toma a tua mulher de volta. E outra coisa, toma um monte de presente. Sara foi... Aí você diz assim: pastor, chama ela de que ela dizer que ela se prostituiu. Ela não era prostituta, mas foi uma prostituição, porque toda relação sexual que é por algum tipo de interesse é um tipo de prostituição. E ela foi ficar com o rei para que Abraão recebesse presentes. Era uma outra cultura, pastor? Era. Foi um outro tempo que não é o nosso agora? Sim, mas foi isso que aconteceu. Analisando no nosso tempo, foi isso que aconteceu. Então esse homem era perfeito? Claro que não. Seu Isaac herda a mesma coisa. No capítulo 26 você vai ver que seu Isaac herda isso. Olha um tipo de herança ruim. E chega em determinado lugar com Rebeca, perante o rei Abimeleque. E seu Isaac chega e diz: ô Bequinha, tu é linda demais, minha filha. Rei Abimeleque vai me matar para ficar contigo. Vou dizer que tu é minha irmã. Aí seu Isaac chega perante o rei e diz: é minha irmã, rei. Minha irmã, olha que minha irmã, que linda, coisa linda, exibindo Rebeca. Só que o rei, ó, esperto, como diz o povo aí fora, o rei Malaquias, ficou olhando de longe. Eu vou fiscalizar, eu vou olhar direito se esse sujeito mentiu ou não, se essa mulher bonita, essa mulher deve ser a esposa dele. O rei Abimeleque ficou de um lugar estratégico. Gente, está tudo na Bíblia, viu? O rei Abimeleque ficou de um lugar estratégico, olhando para ver o que Isaac ia fazer com Rebeca. E de repente, uma janela fica aberta. E o rei vê Isaac abraçar Rebeca, beijar Rebeca, nananana. E o rei Abimeleque chama Isaac: rapaz, você é maluco? Tá vendo? Isaac herdou a mesma coisa do pai. Mentiu igual o pai mentiu. Isso é padrão de comportamento. Você aprende com alguém, você reproduz. Seu Isaac aprende com o pai e diz que é sua irmã. O rei Abimeleque diz: rapaz, você é doido? Você já pensou se eu tivesse pegado Rebeca e trazido aqui para mim e tornasse ela minha mulher? Você já pensou o que é que poderia me acontecer? Pelo amor de Deus, não minta não, diga a verdade. Esse daí, Rebeca não se envolveu com ele, menos mal. E deu presentes também a Isaac. Então eu estou dizendo isso para mostrar a você a fragilidade que tem os homens que foram abençoados por Deus. E nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, precisamos reconhecer e saber que Deus não faz nada porque eu mereço, porque eu sou melhor ou porque você é melhor. Deus faz porque Ele é Deus. Deus faz na vida de quem se coloca como sacrifício. Sim, eu me apresento como sacrifício. Senhor, eu estou aqui. E o que é o sacrifício? Sacrifício é quando a gente se envolve. Sacrifício é sair de casa, e mesmo numa época dessa que nós estamos vivendo, ir à igreja. Sacrifício é falar com alguém de Jesus, mesmo que seja pelo celular. Se envolver, se expor. Porque quem não se expõe vai para o porão do navio e fica lá no porão do navio, porque é indiferente. Não tenha medo da exposição. Não tenha medo. Quem se expõe por causa de Jesus também receberá dele a herança.
Seu Isaac aceitou ir para cima do altar. Então, que tipo de sacrifício você tem sido para Deus? Tem gente que é um agente 007 do reino de Deus. Fulano, tu é crente, é? Vixe, se eu morresse hoje, eu não sabia. Não tem gente que fala assim? Não parece. Xinga, maltrata a mulher, maltrata o marido, é desonesto no trabalho, faz negócios errados. Fulano, tu é crente? Vixe, meu Deus do céu, eu não sabia de jeito nenhum. Faz as coisas de qualquer jeito. Gente, um cristão, claro que isso é comportamento, não tem a ver com a fé, mas quem tem a fé em Jesus, tudo que ele faz, ele procura fazer bem feito. Sabia? Ele não sarrabuia as coisas, não. Tudo que ele faz, ele procura fazer com esmero, porque ele sabe que do fruto das suas ações virão as bênçãos de Deus para ele. Faça tudo o que você fizer, como a Bíblia diz, tudo que vieres à mão para fazer, você deve fazer bem feito. Está lá em Eclesiastes. Então seu Abraão abençoa seu Isaac, mesmo sendo imperfeito. Eu já falei para vocês as imperfeições deles. Ele recebe a bênção. Meu pai, eu recebo essa bênção. Meu pai, eu recebo essa bênção. E quando Isaac começa agora a operar, Isaac começa a operar com a bênção de Deus. E tudo que ele vai fazendo, Deus abençoa. E tudo que ele toca a mão, Deus abençoa. É com sacrifício, os inimigos se levantam, levantam. Toda a oposição que se levantou a Isaac, se levantasse contra um de nós, talvez a gente estaria cheio de mimimi. Deixa a palavra mimimi fora do seu vocabulário. Aconteceu essa situação? Senhor, não importa o que me aconteceu. Você precisa escolher se aquilo que aconteceu a você vai virar âncora ou asas. Tem gente que pega o que aconteceu com ele e faz com que isso seja uma âncora. Você sabe, né? A âncora, aquele ferro pesado que desce do navio e que vai lá para o fundo e que ali ancora aquele navio. Tem gente que as coisas ruins que acontecem a ele pega e coloca como âncora e fica parado, fica ali imobilizado. Tem outros que não. Pois eu vou usar o que me aconteceu para que sejam asas, e não sejam as asas de Ícaro, não, que quis, segundo a mitologia grega, ir para o sol e as asas derreteram, não. São asas verdadeiras. Eu vou usar asas, eu vou fazer isso que me aconteceu agora, eu vou me mobilizar ainda mais. Porque tudo depende do jeito que a gente olha, gente, do ângulo que a gente olha. Vocês se lembram, eu já contei aqui há alguns anos, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu comprei uma moto, umas 150 cilindradas. 150 cilindradas, talvez para uns pensem que é muita coisa, mas não é não. Tem a 125 e depois a 150, é assim. E lá vem eu de manhã com a minha motinha, parei ali naquele cruzamento que tem ali em frente à loja maçônica. Parei mais ou menos no meio. Quando eu parei no meio, eu ouvi, irmãos, um ruído tão forte que eu pensei que o mundo estava acabando. 2 motos pararam do meu lado, uma de um lado, outra de outro. Eu quase caio da minha, do susto que eu levei, pastor Rogério. Daqui a pouco eu com aquele capacete, sabe que para falar a gente tem que pegar assim e levantar assim. Sabe como é? O moço do meu lado direito aperta um botãozinho assim, parecia Robocop. Uma moto, eu acho que aquela moto tinha mais de 1.200 cilindradas. Qual é a mais forte que tem? 1.000 e quantas? Quem entende de moto aí? Tinha umas 1.200 cilindradas. E ele apertou um botãozinho assim, fez zzz. Ele disse assim: moço, bom dia. Bom dia. O senhor pode nos informar onde é que está acontecendo um encontro de motos? Eu falei: eu sei, deve ser na praça. Eles sempre se reúnem na praça. Se vocês quiserem, eu mostro vocês onde é. Aí ele diz: então, muito bem. Por favor, por favor. Eu com a minha 150.
estufei meu peito, dei uma acelerada. Desci e duas motos, mas gente, vocês precisavam ver as duas motos, eu nunca vi um negócio daquele não, me acompanhando, como que eu digo assim, segue o líder. Como que diz, segue o líder. Você sabe o que é isso, gente? Provérbios capítulo 23. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Agora depois eu parei, falei, gente, o que foi que eu fiz? Eu fiz assim no impulso, né? Mas depois, gente, esses caras atrás de mim, eu quase tomo um susto quando chegou perto de mim, acelerando. Mas eu tenho um ouvido aguçado, parecia que era um... Mas naquele momento, depois eu tirei isso como lição, falei, eu vou falar na igreja. Eu vim para o Bom Dia Espírito Santo, eu vou falar na igreja isso. Uma experiência muito boa. Eu me lembrei na hora, eu fui à Bíblia. Assim como uma pessoa se imagina na sua alma, assim ela é. Como é que você se imagina? Como é que você se vê diante daquilo que Deus te deu? O que é que você faz com aquilo que Deus te deu? Você se desvaloriza? O que eu tenho não vale nada. Olha, primeiro, se Deus te deu um presente, presente é dádiva. Todo presente de Deus, o que vem de Deus, e a gente usa ele para servir a Deus. Se o que você tem, você não usa para servir a Deus, então não foi Deus que te deu. Porque Deus não dá presente sem objetivo, sem missão. Tudo que Deus me der e te der tem uma missão. Por exemplo, se Deus me deu o dom de cantar, existe uma missão. Mas tem gente que tem o dom de cantar, você já reparou? Tem gente que canta lindamente bem. Meu filho mais velho, deixa eu dar logo uma lapada nele aqui. Meu filho mais velho, Daniel, é quem mais canta na família. Já viu Daniel cantar? Se você ouvir Daniel cantar, você chora. Mas não canta. Recebe logo a sua aí, em casa. Não canta, só canta de vez em quando. Só canta no banheiro. Eu já contei aqui, um dia eu cheguei aqui na igreja de manhã. Daniel estava cantando uma música aqui na igreja. Ele trabalhava aqui comigo na igreja nessa época. Ele estava tocando um piano e cantando aqui na igreja. Eu fiquei de lá, escondido ali atrás da porta, ouvindo. Porque se ele me vê, ele para. Tem gente que é assim, ele tem um dom, mas não usa o dom que Deus lhe deu. Se Deus te deu, usa. Se está na tua mão, usa. Não fica com o que Deus te deu parado, porque se Deus deu a gente, Ele quer missão, Ele quer missão. Eu tenho que ter consciência, irmãos, daquilo que eu recebo de Deus, e o que é presente e o que é herança. A herança que Deus me dá é a herança de Abraão. Está sobre mim, está sobre ti. A mesma bênção que estava sobre a vida de Isaac está sobre Dilza, está sobre Marco Antônio. Você entende o que é que a Bíblia fala? Porque nós somos descendência de Abraão. Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Pai por adoção, Jesus Cristo, Ele é descendente de Abraão. E eu sou descendência de Jesus. E você? Amém? Então eu tomo posse dessa herança. Eu tomo posse dessa herança, que aquilo que eu fizer, o que Deus me der para fazer, o que eu falei sexta-feira aqui, aquilo que Deus me der e o que eu fizer com as minhas mãos, eu sei que Deus vai abençoar. Então você pode fazer isso, mas você precisa ter consciência de quem você é. Ah, pastor, é porque eu não sei fazer nada. Sabe sim, fazer alguma coisa você sabe. Sabe. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Tem um obreiro aqui na igreja que nunca veio aqui na frente. Mas quando ele chega ali na igreja, ó, quando ele chega ali, a pessoa chega na igreja, olha para ele, só de ver o obreiro, a pessoa já se sente bem. Você vê Gilza está aí hoje, obreiro, olha ela ali, ó. Está reestreando, né, Gilza? Gilza dificilmente vem aqui na frente. Uma vez eu fiz uma pesquisa aqui no gabinete, alguns anos atrás, e alguma das perguntas que eu dizia assim: quem foi a pessoa que você mais se identificou quando você chegou aqui na igreja? Gilza. O outro Gilza. O outro Gilza. O outro Gilza. O outro Gilza. Eu falei, Gilza, eu não sabia que você era tão querida, tão famosa. Mas está ali.
ela faz coisa que você não vê, mas o céu vê. Porque o céu, gente, o céu não perde flash. Sabia? O céu não perde um flash do que você faz. O que você faz para Deus, as pessoas não veem, mas o céu vê. Tudo que você está fazendo, ainda que você pense que alguém não está vendo, mas Deus está vendo. Então tenha consciência da herança que Deus te deu. Não joga a herança fora, não. Não faça como aqueles filhos que pegam a herança do pai e jogam fora. Pega a herança e diz assim: eu tenho a herança de meu pai, mas eu vou trabalhar para construir muito mais. Eu não vou só usufruir daquilo que ganhei do meu pai, eu vou fazer mais. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar mais almas. Eu sei que Deus me deu um ministério. Eu tenho outras profissões, outras ações, eu tenho outras atividades, mas nenhuma delas é comparada à atividade, o chamado que Deus me deu como pastor. Então eu sei para que Deus me chamou. Outro dia eu recebi 2 convites para ir atender em mais 2 lugares diferentes. Eu falei: não posso atender como psicanalista mais em outros lugares, porque se eu for fazer isso, eu prejudico a minha principal função. Porque Deus não chamou um psicanalista pastor, eu sou um pastor psicanalista, é diferente. Eu tenho que ter consciência do meu chamado. Pastor, o senhor gravou um CD, então o senhor vai rodar o Brasil todo. Não vou rodar coisa nenhuma. Eu vou rodar se for pregando só. Se for cantar vai ser uma consequência. Pastor, o senhor escreveu um livro e agora não tenho essa pretensão. Porque o maior cargo, a maior função que eu acho que uma pessoa pode ter, em quem tem um chamado de Deus, é ser pastor. As pessoas não entendem às vezes, né? Ah, fulano de tal já é bispo, não é pastor? Bispo é uma função, gente, não é chamado. É uma função de pastorear outros pastores. Ah, o outro já é apóstolo, é mais do que bispo. Não tem nada a ver. Apóstolo é aquele que pega a obra e estende a obra. Nós temos um ministério apostólico? Temos. Porque daqui da nossa igreja, várias já se abriram. Daqui da nossa igreja, até na África nós estamos, em Moçambique e na Beira. E lá já tem mais 6 igrejas, congregações diferentes, que o pastor Zeca já está abrindo. Através de nós aqui do Mandacaru, elas se abriram, hoje faz parte do nosso ministério. Esse é o ministério apostólico? É. Mas eu tenho consciência de que Deus me chamou para pastorear. Deus te chamou para quê? Se Deus te dá herança, você tem que ter missão. Nenhuma herança é dada sem missão. Porque o Deus de Abraão, ele vai ser o Deus de Isaac, e depois ele vai ser o Deus de Jacó, e depois ele vai ser o Deus de José, e depois ele vai ser o Deus das tribos de Israel, das quais nós somos, pertencemos às tribos de Israel. Você entende nessa manhã a diferença, a compreensão da herança e do presente? Presente é dádiva. Você recebe um presente, não é porque você às vezes merece, às vezes sim, às vezes não. Mas a gente recebe um presente de alguém. Mas a herança fica, a herança é legado. Cuidado com a herança ruim. Só que de Deus não vem herança ruim. De Deus só vem herança boa. Amém? Então a gente pode dizer assim: eu tomo posse dessa herança. Coloque-se de pé e aplauda a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia.